Fala, Rovai! Fala, Rovai! O editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Eis que eu volto logo depois do Lula dar sua primeira entrevista de uma série de entrevistas que ele vai dar a partir de agora para defender o seu governo e já colocar o carro nos trilhos da sua reeleição. Ele deu essa entrevista para o UOL, para Dani Lima, e hoje mesmo eu falava com o Laércio, que é a pessoa que coordena ali a sua assessoria de imprensa na SECOM, e reivindicava que, né, os veículos progressistas também fossem atendidos nos seus pedidos de entrevistas pelo Lula, e o Laércio me prometia que isso está no radar e vai acontecer. Então, em breve, a gente vai poder também estar conversando com o Lula, muito provavelmente. Mas essa primeira entrevista de Lula serviu para que ele pudesse dar alguns recados, né? Recados importantes. Eu poderia listar 20 recados. Fiz aqui de memória, enquanto a gente fazia o programa, e listei 7 recados de Lula na entrevista concedida ontem. O primeiro recado, talvez o mais importante de todos, é sobre a sua condição física e intelectual. Lula deixou claro que está ótimo. Raciocínio forte, raciocínio rápido, força física. O cara está inteiraço e vai poder se apresentar nas eleições deste ano como alguém que pode tranquilamente governar o país por mais 4 anos, diferentemente do que aconteceu com o Biden nos Estados Unidos. Essa era uma grande preocupação, inclusive de jornalistas aqui desta casa, da Fórum, né, que trabalhavam com a seguinte possibilidade: será que o Lula chega bem em 2026? E era natural que essas pessoas tivessem essa preocupação, porque a verdade é que alguém na faixa etária do Lula, muitas vezes, acaba perdendo o raciocínio, a memória, a força física, a agilidade, a destreza, a capacidade cognitiva para, por exemplo, governar as suas próprias decisões pessoais, né? Ou quanto mais governar um país da dimensão continental e da importância do Brasil. As respostas do Lula, a agilidade com que ele lidou, a forma como às vezes ele deu voltas ali na entrevistadora Dani Silva, que reconhecia: já percebi que o senhor não quis falar disso, será que a gente não pode voltar? Ela tinha que estar muito atenta na entrevista, mostraram que ele está bem e que ele não vai ser engolido por ninguém num debate presidencial, muito menos por um ratinho da vida ou por um Flávio Bolsonaro. O segundo recado, recado 2, ele vai articular palanques fortes em todos os estados e não vai deixar o PT insistir com candidaturas fadadas à derrota. E, entre outras coisas, ele falou de São Paulo, que eu vou falar no recado 3, que tem recados para o Haddad e para o Alckmin em especial, mas também falou de Minas. Falou: olha lá, eu vou insistir com o Rodrigo Pacheco. O Rodrigo Pacheco muito provavelmente será candidato pelo União Brasil, se for. Vejam, um partido que tem, entre outros, como chefe o adversário político de Lula na Bahia, o ACM Neto. E ele vai querer pegar espaços desse centrão aí, desses direitão, para poder apoiar, se for o caso, candidatos desses partidos, como muito provavelmente será o Rodrigo Pacheco em Minas Gerais. E nessa coisa dos palanques, uma das coisas que me disseram é que o Lula deve enquadrar o PT gaúcho. Tem ir lá defendendo a candidatura ao governo do Estado de Juliana Brizola e propondo ao Edgar Preto que saia como vice
da Juliana, porque as pesquisas que o Planalto tem feito mostram que, num segundo turno, Juliana teria mais condições de ganhar a eleição do que o Edgar, que é um cara muito bom, ficou por 2.000 votos de ir para o segundo turno, quase tirou o Eduardo Leite do segundo turno no Rio Grande do Sul, né? Mas o medo do Lula é que ele não consiga ganhar no segundo turno por conta da resistência contra o PT. Recado 3 do Lulão. Haddad e Alckmin vão ter que se envolver de forma firme com o projeto político de reeleição do Lula, se quiserem, né, tá no projeto de 2030 e mesmo no de 2026. O Haddad diz: eu não quero ser candidato, eu quero coordenar a campanha do Lula em 2026. O Lula quer que ele seja candidato se quiser disputar em 2030. Tá? Esse recado o Lula já deu para várias pessoas, para que ele chegue a Haddad sem ter falado diretamente para o Haddad isso. Se o Haddad não quiser sair ao governo do Estado, tem que sair no mínimo senador, se quiser ser ministro da Casa Civil ou participar do Ministério do Lula agora nesse seu próximo mandato e está ali com chances de ser abençoado pelo presidente para ser o candidato do PT em 2030. E o Alckmin, vejam, recebeu um recado também relativamente duro, tipo: olha, o Alckmin vai ter que se envolver aí, tal, vai ter que estar no projeto de São Paulo também. O que ele quer dizer com isso? Se o Alckmin e o PSB não se esforçarem para atrair pessoas para o partido, para melhorar as condições do partido nas disputas eleitorais, tanto de São Paulo como de outros estados, o nome do Alckmin não está sacramentado. Ele precisa de um partido forte para colocar como vice na sua chapa. Precisa melhorar os resultados do PSB, que elegeu muito pouca gente em 2022. E por isso que o Lula pisca para o Kassab, para ver se não consegue trazer, de repente, Kassab para a chapa presidencial, pisca para o MDB, que acabou de fazer uma pesquisa interna, ouvi na coluna do Pedro Venceslau, na CNN, onde 16 diretórios dos 27 são contra apoiar o Lula e 11 são a favor de apoiar o Lula. Então, dificilmente o Lula terá o MDB com ele na disputa de 2030. Ele manda esse recado para o Alckmin, mas talvez não tenha muita, vamos dizer, alternativa que não seja a do Alckmin como seu vice. Recado 4. Não vai arriscar a sua reeleição se vinculando diretamente a Maduro. Ele se mostrou contra a intervenção da Venezuela, mas não fez nenhuma fala no sentido de que Trump precisa, por exemplo, liberar o Maduro para que ele volte a conversar com Trump, para que a relação com o Brasil melhore. A Dani Silva fez essa pergunta sobre o Maduro e ele deu uma volta, falou da Venezuela, falou do problema que a Venezuela tem que valorizar sua democracia, tem que passar a produzir mais petróleo, que está produzindo só 700 milhões de barris, quando já produziu 3,5 bilhões, precisa se libertar as pessoas presas, e do Maduro não falou muita coisa. Foi até mais incisivo na questão da Palestina. Disse: olha, eu quero entrar no grupo de paz de Gaza, mas eu só entro se tiver um palestino. Se não tiver, eu não vou entrar. Essa é a minha condição. E eles, acho que deve ter uma avaliação de pesquisa, que se o Lula se envolver muito diretamente com a questão do Maduro, ele pode ter aí digamos, calcanhar de Aquiles para a disputa eleitoral, e por isso ele foi muito cuidadoso. Recado 5. Vai para cima da questão da jornada de trabalho. Deve tentar acabar com a jornada 6x1 ainda neste mandato e deve tornar a jornada de 40 horas semanais como parte do seu programa de reeleição. Ou seja, o mundo do trabalho está no foco,
está nas atenções de Lula, tanto para esse mandato como para o próximo. E ele faz ali, na hora de falar, de fazer de tratar dessa questão, ele chama atenção para um fato que eu sempre chamo quando vou discutir com as pessoas. Olha, o mundo mudou tanto nos últimos anos, e ele fala especialmente desde a década de 80, do ponto de vista tecnológico, e a gente continua trabalhando 44 horas semanais e ainda tem escala 6x1. O presidente do IBGE, Márcio Postman, fez um estudo uma época, já há alguns anos, que dados os avanços tecnológicos, se fosse levado para o benefício dos trabalhadores, a gente poderia ter uma jornada de trabalho semanal de 9 horas. Veja, ninguém está pedindo 9 horas, mas será que não dá para dar 40, amigos? Não está na hora de, pelo menos, diminuir a jornada de trabalho para 40, acabar com essa horripilante escala 6x1, que leva meninas e meninos, principalmente, a trabalharem de maneira absurda, ter folga em horários, tipo, uma folga na segunda, outra na terça, outra na quarta, pelo amor de Deus. Então, o Lula vai botar isso, e isso cria um espaço para dialogar numa área onde ele deita e rola, contra um candidato que não vai ter como muito discutir isso. Além de que ele vai dizer, olha, eu falei que ia dar os 5 mil de isenção no imposto de renda, e banquei, e fiz. E muito provavelmente vai ter conseguido, num acordo com o Hugo Mota, aprovar o fim da escala 6x1, e por isso vai poder levar a proposta da jornada de 40 horas como ponto de pauta e ser algo crível para boa parte da população. Recado 6, não vai aceitar ser envolvido em escândalos. Mesmo em relação ao seu filho, ele disse que não deve nada, que disse que chamou seu filho, olhou no olho dele e falou, só você sabe se fez alguma coisa errada. E se você não fez, você se defenda. Se você fez, meu amigo, olha, você tem que pagar pelos erros que cometeu. Ou seja, ele não disse, eu vou te defender se você não fez. Ele disse, você se defenda. Esse é um recado para todos aqueles que estão ao seu redor. Se eu falo assim com meu filho, você, se fizer alguma coisa, se mijar fora do pinico, usando um termo popular, vai ter que se virar para se defender. E, por fim, um recado econômico que me chamou a atenção. O Lula, e porque teve recentemente uma entrevista do Capelli, onde ele foi perguntado sobre a Eletrobras, que o Lula tinha dito que ia retomar a Eletrobras e não retomou, e aí o Capelli diz, mas eu acho que o governo não acabou, e ainda algo pode ser feito nesse sentido. Eu acho que será feito, o Capelli disse. E disse mais, e também acho que será feita alguma coisa sobre a BR Distribuidora. E o Lula falou da BR Distribuidora na entrevista, ali do nada. Ele jogou o tema na pauta e falou, olha, veja bem, o gás sai a R$ 35, R$ 36 reais da Petrobras e é vendido a 120 lá na ponta. Não dá mais para... A gente precisa ter alguma coisa como a BR Distribuidora para fazer acabar com isso, para concorrer nesse mercado. Então, algo pode vir aí para a sua campanha de reeleição relacionada a esse tema. Tivemos outros muitos recados dados pelo Lula, esses 7 me chamaram a atenção. E eu inauguro com a volta do meu Fala Rovai, esse espaço que eu tanto gosto de ter aqui na companhia de vocês, queridas, queridos e queridos. Beijos e beijos. Sextou, Brasil. Valeu!